Agora a questão número 10. Qual dos gráficos abaixo representa a variação da força elétrica que uma carga pontiforme exerce sobre outra carga pontiforme quando a distância entre elas é alterada? Vamos agora à solução da questão número 10, onde ele quer saber qual é o gráfico que melhor representa a relação entre a força elétrica e a distância, quando essa distância varia, né, em relação a duas cargas que são colocadas entre essa distância, né? Então, vamos perceber o seguinte, na questão número 10, nós sabemos que a força elétrica ela é calculada como sendo K módulo de uma carga, módulo da outra, dividido pela distância ao quadrado. Reparem bem que ele não fala da variação do meio, nem da variação das cargas. Então, esse valor aqui superior, ele é, para mim, um valor constante. Ou seja, se isso aqui é uma constante, somente a distância e a força vão variar. Reparem que a distância está no denominador. Isso quer dizer que essa relação entre a força e a distância é uma relação inversamente proporcional e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso quer dizer que se eu fosse montar um gráfico, uma tabela, né, nós teríamos uma tabela da seguinte maneira. Imagina que você tem uma força muito grande, né, e uma distância muito pequena, ou uma força muito pequena e uma distância muito grande. Imagina que aqui você tem F e aqui você tem D. Imagina que você reduz a distância à metade. O que aconteceria com a força? Bom, como é inversamente proporcional, você imagina de cara que a força dobra. Só que como a distância é ao quadrado, ela dobra ao quadrado, então ela fica 4 vezes maior. Se você reduz a distância à terça parte, ou seja, D sobre 3, a força triplicaria, só que ela triplica ao quadrado, certo? Então ela fica 9F. E assim sucessivamente, senhores. Se a distância fosse D sobre 4, a força seria F sobre 16. A mesma coisa aconteceria se a distância aumentasse. Então, para a gente desenhar, logicamente, um gráfico da força elétrica, reparem bem que eu vou colocar aqui, ó, o eixo vertical é o eixo da força. E o eixo horizontal, senhores, é o eixo da distância, né? Como é uma relação inversamente proporcional, mas não é uma relação linear, se você tem aqui a força elétrica e se você tem aqui a distância, significa que se você tiver um valor grande de distância, você teria uma força pequena, ok? Então, se você puxasse uma linha aqui, ó, pontilhado aqui, até a distância, você teria isso. Se você reduz a metade essa distância, né, ao meio, a força passa a ser 4F. Então, aqui é 4F. Puxou a linha aqui, ó. Vou nem fazer, vou me arriscar a fazer com a mão, tá? E aqui, se você reduz a terça parte, ou seja, fica aqui, ó, D sobre 3, né? Você puxa aqui, você vai ter que ir lá para cima, onde? No 9F, ok? Não há uma rigorosidade no meu gráfico, mas é lógico que esse gráfico ele não é uma reta, né? Ele é uma hipérbole quadrática, né? Então você puxa aqui, ó, que é onde você tem os pontos. E o gráfico que melhor representa isso na questão é o gráfico da letra A, senhores. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima.